Mas e agora? Você pensa em manter ativa a personalidade pública? Ai, cara, então... Difícil te responder isso assim, o que eu pretendo fazer. Eu nunca saí, de certa forma, eu nunca saí do debate público. Assim, eu não sei se essa exposição e esse tipo de formato de exposição na televisão é algo que eu ainda poderia fazer. Mas, em razão do meu trabalho fora da advocacia, com temas ligados a direitos humanos, ao sistema carcerário, ao sistema de justiça criminal, que eu faço isso há tantos anos quanto eu advogo, normalmente a minha vida ela já pressupõe um debate público, seja no Congresso, participando de audiências públicas, seja em campanhas variadas que as organizações que eu trabalho, sou diretor, fui presidente, eu tenho algumas organizações que eu tenho uma ligação bem próxima de trabalhar com essas ONGs. Então, essa participação com o público, esse debate, estar, de certa forma, público, já faz parte da minha... Sim. Não tenho como eu voltar atrás. Agora, assim, esse tipo de exposição... Você pretende criar conteúdo, assim? Então, eu tenho recebido vários pedidos. Faz um canal do YouTube. Faz um podcast, Augusto. Ai, gente, podcast é da hora. Podcast é legal. Chama uns advogados pica pra falar, discutir sobre advocacia. Então, eu tô escrevendo um livro, que já é um passo. Acabei de fechar, inclusive, assinei o contrato há pouco com a editora. É um livro voltado... Até vou dar um spoiler, não sei se pode, mas acho que a editora não, vocês não estão ouvindo, né? Vocês não estão ouvindo. Não, é um livro que eu tento explicar, porque a gente tem uma coisa que é curiosa, né? A justiça, principalmente a justiça criminal, ela virou um grande espetáculo. E já vem virando, né? Você tem TV Justiça, as pessoas ficam assistindo o julgamento do Supremo, todo mundo sabe o nome de ministro do Supremo. Aí a gente teve o Mensalão, e depois a gente tem a Operação Lava Jato. Então, assim, a justiça, por ela ter virado, isso eu sou um crítico a esse fenômeno, mas é um fenômeno que não tem como voltar atrás. Por a justiça, principalmente a justiça criminal, ter de certa forma virado um espetáculo, o direito criminal e a advocacia criminal, ela virou um papo de mesa de bar, basicamente, né? Todo mundo acha que sabe alguma coisa, né? Porque, infelizmente, até em razão um pouco da imprensa, que muitas vezes acaba fazendo um outro comentário que tecnicamente está errado, esse virou um tema fácil, né? Qualquer mesa de bar que você senta, não hoje em dia, porque ainda os bares não estão abertos, mas no passado... Alguns estão. Deve ter uns clandestinos. As pessoas gostam de falar. Só que assim... Queira ou não, é uma área técnica, que você tem questões técnicas, para dizer assim, não dá para falar com base no achismo. Então a tentativa desse livro é escrever sobre o sistema de justiça criminal, eu vou dizer assim, para o leigo, para o não advogado. Então explicando assim, coisas básicas, mas de uma forma bem fácil de ser explicadas, as diferenças entre o que é o trabalho do juiz, o que é um promotor, o que acontece no processo criminal. Quem são os atores no processo criminal? Quais são os seus direitos mais básicos? Por exemplo, isso eu já posso falar porque eu acho que eu coloquei no Twitter. Vai ter uma parte do livro, por exemplo, que ele começa com 2 direitos que todo mundo tem e ninguém sabe que tem. Que é o direito de mentir e o direito de fugir. São 2 direitos previstos na nossa lei. Você, ao ser acusado de um crime, você pode mentir livremente. A nossa legislação permite. Nós temos o direito de mentir e o direito de fugir. Se você entende que uma prisão decretada contra você, por exemplo, é uma prisão ilegal, você tem o direito de contestar essa prisão, obviamente pelos meios legais cabíveis, mas você não tem obrigação, nada na lei te obriga a você, por exemplo, se apresentar na polícia. Então são 2 direitos inalienáveis que a gente tem, que é o de mentir e o de fugir. Então é tentar falar um pouco sobre esses temas que muitas pessoas acabam falando com certezas absolutas e às vezes sem conhecer efetivamente. Então vai ser um livro nessa linha. Agora, podcast é um negócio que é mais fácil. Canal do YouTube tem que estar eu lá falando, eu não sei. Cara, não sei se eu vou conseguir.